Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, seguimos aqui pra gente conversar um pouquinho sobre aquilo que ainda dá o que falar na fandom. Vamos conversar sobre o corte de Satoru Gojo no capítulo 236 e olha só. Nessa semana, a revista Weekly Shonen Jump anunciou um evento, uma exposição na qual Gege Akutami vai exibir algumas páginas do seu mangá que não foram publicados na edição semanal e nem em seus volumes. E tem uma página bem curiosa, no mínimo intrigante, que pode revelar como foi o corte do Sukuna pra cima de Satoru Gojo. É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão extremamente curiosos para saber como que foi esse corte, como que foi essa intenção, o que que aconteceu neste exato momento em que o Sukuna cortou o Satoru Gojo. Então se inscreva aí para ajudar o Geek Brasil a se fortalecer ainda mais. No dia de ontem, e na verdade na sua versão oficial no domingo para nós e na segunda-feira no Japão, nós tivemos essa página vazada. Essa página ela vai ser revelada na edição da Weekly Shonen Jump desta semana, que é na segunda-feira para os japoneses e para nós aqui do ocidente, entre domingo e segunda-feira, né? Aqui para mim em Portugal ainda é domingo, né? Sai ali para mim às 3 horas da tarde, para vocês saem meio-dia. Só que a revista, essa página, só vai ser publicada na edição japonesa. E quando eu tiver ela com a melhor qualidade possível, eu vou estar mostrando para vocês esse conceito. E olha só o que a revista acaba mostrando para nós. Temos aqui uma coisa muito interessante sobre a publicação, do que é falado então nessa arte. Nós temos a seguinte mensagem: essa exposição segue o conteúdo até o capítulo mais recente publicado na revista original de Jujutsu Kaisen. Inclui conteúdos não compilados em volumes de mangás e anteriores à sua adaptação para anime. As informações sobre essa exposição estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, verifique sempre o site oficial para obter as informações mais recentes, detalhes e avisos importantes. Aí nós temos então mais outro rascunho, mais outra parte falado, né? Numerosos rascunhos e esboços valiosos em exibição. Como será retratado o mundo de Jujutsu Kaisen? Essa é uma grande questão que temos para essa arte aqui. Definitivamente é o que está escrito aqui nessa parte de baixo e nessa parte aqui e aqui também. Então nós temos esse grande detalhe, essa informação que é trazida para nós sobre novas imagens, novos rascunhos. Mas entre esses rascunhos que já vazaram, parece revelar um conceito muito interessante do corte que cortou o Satoru Gojo ao meio. Se vocês estão olhando para essa imagem que eu coloquei no Photoshop para facilitar ainda mais o entendimento, para mostrar para vocês, temos essa imagem aqui. Duas imagens, na verdade, na parte de baixo, e uma, se eu não me engano, ou é o Itadori lutando contra o Mahito, ou é o Itadori lutando contra o Sukuna. Ainda não tive ali o entendimento completo do que se trata, mas eu acho que é o Sukuna, por causa da parte de baixo, da vestimenta aqui da parte de baixo. Só que esse rosto dessa coisa que o Itadori tá lutando, não dá pra saber direito do que se trata, por isso que eu até pensei que poderia ser o Mahito, por causa dessa mudança e modificação. Mas o que importa mesmo é essa primeira imagem aqui. Nessa primeira imagem, nós temos um grande conceito diferenciado sobre uma página que Gege Akutami decidiu, ou pode ter decidido, ocultar do capítulo 236. Lembrando mais uma vez que essa exibição vai mostrar páginas e rascunhos que ficaram de fora e até mesmo de capítulos atuais, até mesmo de rascunhos de capítulos que a gente acabou de ler ou que os japoneses
vão ler agora neste domingo, de domingo para segunda-feira. Então, o que me leva a entender, o que me leva a ter o entendimento de que essa imagem aqui é do momento exato em que Satoru Gojo recebe os cortes do Sukuna. Calma, você tá pensando, LP, você ficou maluco? Aonde que você está enxergando o corte do Sukuna vindo neste exato momento? Bom, eu vou tentar explicar pra vocês aqui o que eu enxerguei, e aí nos comentários depois vocês vão mandar uma mensagem pra mim, vão mandar um comentário se você enxergou ou não, ou se o LP tá vendo coisa com coisa. Se eu estou vendo coisa com coisa. Até conversei com a senhora LP, porque ela falou pra mim que parece mais um duende com olho murcho, né? Que tem o olhinho, o outro olhinho, a boca, e tem o chapéu do duende aqui também. De acordo com a imaginação da minha esposa, foi um duende que ela conseguiu observar, mas eu vou um pouquinho mais além. Vamos tentar enxergar aqui juntos, pra dar um pouco mais de zoom. Aqui não vai dar pra dar um pouco mais de zoom, então esse vai ter que ser o máximo. Mas vamos focar aqui então, pra gente tentar entender o que é o que nesta imagem. Vamos lá, eu separei aqui pra ficar mais fácil, pra gente poder enxergar. Aqui nós temos então as pernas. A gente tem aqui as pernas. Se vocês lembrarem lá no capítulo 236, fica as pernas na parte de cima, né? Só o cotoco na parte de cima e a parte, a parte de baixo, né? As pernas na parte de baixo e também ali a parte de cima ela cai, né? No capítulo 236 acaba caindo. Só ver se eu coloquei a imagem aqui para vocês terem uma ideia. Acho que não tá aqui. Aqui, a gente consegue ver, tem a imagem. Aqui nós temos a parte de baixo, as pernas ainda de pé e o tronco caído aqui atrás. Então, essa parte aqui seria as pernas do Gojo. Seria essa parte pintada de azul, seria as pernas do Gojo. Nós temos então aqui os braços. Essa parte verde tracejada aqui seria os braços, ó, marcado aqui. E dá pra ver certinho, ó, o braço aqui e um corte surgindo bem nesse exato momento. Como vocês podem ver nessa página, o Gojo tá sem braço, ele tá sem um braço aqui, então marca exatamente o braço cortado. E nós não observamos o seu braço direito, né? Ele perdeu o braço esquerdo, dá pra ver aqui que ele perdeu o braço esquerdo. E o braço direito tá jogado aqui, né? Na verdade, né? O braço direito dele tá jogado aqui. O que nós não conseguimos ver é aonde está o seu braço esquerdo, mas ele também está sem o seu braço esquerdo. E aqui nós podemos observar, ó, que os dois braços dele, ó, tem um aqui e o outro aqui, ó, que estão cortados e tudo mais. Então, os braços dele estariam aqui também. Aí, vocês podem estar pensando, tá, LP, mas tô vendo os braços, mas a perna tá um pouco difícil de ver. Por quê? Porque a cabeça do Sukuna tá na frente. Vocês podem observar que nesse quadro, nós temos aqui a cabeça do Sukuna, o corpo do Sukuna aqui, e o corpo do Gojo um pouco na frente. Só que o que acontece? Nesse quadro novo, no rascunho, o que o Gege tava pensando em fazer? Ele tava pensando em fazer frontal. A cabeça do Sukuna estaria aqui e o corpo do Gojo estaria aqui. E aí o corte viria de cima para baixo para cortar o Gojo aqui na diagonal. Aqui, ó, cabeça do Sukuna aqui. Aqui nós temos as pernas do Gojo e os braços aqui e tudo mais. Aí nós temos então o corte que rompe o mundo, que é tudo isso aqui. É o corte que rompe o mundo, é tudo isso aqui. É algo realmente que... mas se fosse tudo isso, não ia sobrar tronco, não ia sobrar nada. Realmente é complicado, porque a gente não sabe qual é o tipo de corte que aconteceu, por isso que não dá pra entender ali direito. O corte acontece, a gente observa essa parte, mas ao mesmo tempo, se a gente voltar, e realmente, definitivamente, o corte é toda essa área aqui, nós podemos ver que o corte que o Sukuna usa pra cima ali do hajime, né, do kashimo, também tem uma proporção gigantesca, também tem uma forma muito gigantesca, e o rastro que esse corte mostra depois destrói basicamente ali o chão inteiro. Ele acaba destruindo ali o chão inteiro, então é muito propício disso acontecer. Além de que a gente poderia ter até mesmo uma explosão do Mugen, alguma coisa assim, para que esse corte pudesse afetar o corpo ali realmente do próprio Gojo. O corte seria ali para aplicar contra o Gojo. E aí, se não bastássemos ainda dessa ideia, agora dá para se aproximar um pouquinho mais, para a gente ver um pouco sobre a ideia, de que nós temos
também o balão sobre a Díade de Meteoros, que é um dos cânticos que o Sukuna faz para proporcionar o corte na qual o Gojo acabou sendo levado, né? Todos os demais também acabou sendo levados e que o Sukuna acabou fazendo. Ele precisa fazer esses cânticos para que o corte que rompe o mundo seja realizado. Então nós temos aqui, ó, 5 ideogramas para falar ali sobre a Díade de Meteoros, e nós também temos aqui 5 ideogramas. Olha só, 5 ideogramas também, e eles, vou dar mais um zoom aqui, não sei se dá. Dá para perceber que tem algumas características também. Claro que não é perfeito, né? Eu não vou falar, tipo, não sou maluco de falar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas dá pra ver, ó. Aqui nós temos uma parte de um kanji bem parecido também, fazendo essa formação. Temos aqui também, ó, essa parte do hiragana. Temos aqui, ó, formando quase um 7. Também temos essa parte aqui relacionado a esse kanji, a esse ideograma. Aí nós temos também esse kanji que tá muito parecido com essa figura aqui. E nós também temos esse kanji aqui, muito parecido, parece ali com a similaridade relacionada aos dois kanjis. Então, eu acredito que tenhamos ali alguma espécie de comparação bem interessante, uma simetria bem interessante do que pode ser realmente essa página que acabou cortando o Gojo. E aqui nós temos o Haibara. Se nós temos o Haibara, o que acontece? Se nós temos o Haibara, então quer dizer que nós temos um Gojo no flashback. E aqui é claro para mim que se trata do Gojo no flashback, né? Se trata realmente do Gojo, não dá pra chamar de flashback, né? Mas aquele momento entre a vida e a morte dos personagens, na qual ele está no aeroporto e tudo mais. Então, aqui seria o Haibara, parece muito com o Haibara, não sei se eu coloquei a imagem dele aqui. E se parece bastante, tem até ali o mesmo penteado, tem aqui a forma, a fisionomia, o cabelo, muito parecido com o Haibara, então eu acho que tem coesão pensar que se trata realmente do personagem. E aí que tá, o que eu pensei? Aonde que essa página iria se encaixar e por que Gege Akutami desistiu de colocar ela? Bom, eu acho que essa página iria rolar entre essa página aqui e essa página do capítulo 236. Quando o Gojo entendesse as falas do Nanami e também do Haibara, ele iria nós teríamos na verdade esse corte do Sukuna, seria tipo assim, ele falaria, entendi, e aí de repente teríamos um quadro focado ali no corte do Sukuna pra cima do Gojo. E aí continuaríamos até o final desse momento, né, desse prelúdio até o grande baque da revelação de que o Gojo havia sido cortado ao meio. E esse é um ponto interessante, porque nós teríamos um grande impacto, teríamos um momento da revelação, mas tem um porém. Se o Gege não saca essa página, toda a construção relacionada ao momento do Gojo, com esses personagens, ela pode ser quebrada. Porque, na verdade, o corte ocorre entre o capítulo 235 e o 236. Não há espaço para o corte acontecer na narrativa. Não há espaço para o corte acontecer da forma como o Gege quis explorar ali esse mundo pós-vida. Porque se a intenção dele é começar o capítulo com o Getou encontrando o Gojo, o corte já aconteceu. Mas se ele mostrasse corte antes do encontro do Gojo contra o Getou, o choque da revelação do meio do capítulo não iria ocorrer. Então, a gente fica nessa questão. Será que valeria mais a pena ter mostrado corte do que ter essa interação completa, da forma como a gente vai lendo as páginas, não tá entendendo nada que tá acontecendo e no meio recebe o baque, recebe o choque do que aconteceu? Ou a gente poderia ter realmente esse corte acontecendo entre as páginas, mas ao mesmo tempo não mostraria o conceito original, a forma e o tempo determinado das ações? Porque como eu falei, esse corte era para rolar na primeira página, porque ele acontece entre o capítulo 235 e o capítulo 236, e não foi isso que aconteceu. Se o corte rolasse no meio das páginas, no meio da interação do Gojo com o Haibara e também do Nanami, não iria funcionar de uma forma interessante. Então, provavelmente, ou até mesmo poderia funcionar, mas não causaria tanto choque como foi quando a gente leu o capítulo 236. Pelo menos essa é a minha visão.
essa é uma forma, é um conceito interessante que Gege Akutami tem criado para Jujutsu Kaisen, que às vezes lhe atrapalha em sua história. E por que eu tô falando sobre isso? Por que eu comento sobre esse conceito do Gege de às vezes se atrapalhar na sua própria história? Porque o Gege, ele tem um estilo de narrativa. Ele segue por um conceito de um estilo de narrativa própria. E às vezes ele dá mais espaço para o seu espaço criativo do que para o entendimento do leitor. Gege Akutami já deu algumas entrevistas informando que prefere mostrar ali o seu próprio ângulo de visão, a sua própria página, a sua própria perspectiva e sacrificar um pouco o entendimento do leitor. É claro que não adianta nada você criar uma página 100% artística, mas ao mesmo tempo você não apresentar nem pelo menos 20% para o leitor entender o que rolou. Aqui, provavelmente, também foi um sacrifício de perspectiva do autor. Ele queria impactar a gente no meio do capítulo. Se esse corte rolasse antes do momento necessário, do momento propício, iria abordar uma outra situação, iria abordar de uma outra forma. Então, o próprio Gege Akutami acabou sacrificando esse entendimento do que rolou, corte, de ser mostrado ali o corte do Sukuna pra cima do Gojo, pelo menos neste quadro, nesse rascunho, nesse esboço aqui da forma como seria, pra gente ter um impacto final ali, ou pelo menos no impacto final no capítulo 236, entre a metade e o final do capítulo 236, com a chegada do Hajime. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que seria melhor o Gege ter mantido a página entre ali os capítulos, principalmente quando o Gojo fala entendi, até ele brincar com o diretor Yaga? Ou vocês preferem do jeito que foi? Porque eu acredito que uma coisa acabou anulando a outra. Se você quisesse ter um impacto da cena, da revelação, você não poderia ver os cortes que rompem o mundo. Você não poderia ver o corte que rompe o mundo acontecendo naquele capítulo. Mas, se você quisesse ver o corte que rompe o mundo, você não ia poder acessar todo o potencial dessa interação entre Satoru Gojo, Getou e os demais. Eu acho que Gege Akutami teve um pouco mais de capricho, como o próprio Raul falou sobre o Sukuna, e a gente meio que, tipo assim, às vezes paga por algumas coisas que ele não enxergou como necessário no momento da produção do capítulo 236. Bom, eu acho que essa exposição vai valer o ingresso, e se você morar no Japão, se eu fosse você, eu iria.